a sabedoria secreta de Jesus para herdarmos a vida eterna. Em alguns livros, encontramos as sabedorias e conhecimentos que foram repassados por Jesus, acerca da necessidade de nos afastarmos do mundo, e viver em lugares isolados, ou em mosteiros. Também os discípulos de Jesus ensinavam às pessoas, as que não podiam se isolar em mosteiros, a conviverem como sociedades comunistas, não política, onde os bens eram divididos entre todos de forma igualitária, e não havia apego às coisas materiais, nem individualismo. Conceitos totalmente diferentes do cristianismo materialista de hoje. Os primeiros cristãos davam grande importância à vida monástica, e os monges cristãos e antigos escenos frequentemente se retiravam para lugares remotos. Isto indica que a renúncia aos prazeres carnais era vista como uma postura necessária para a salvação, sendo uma forma das pessoas espirituais se sobressaírem da humanidade mortal. Pois como Jesus disse, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é alcançado por esforço, somente aqueles que se esforçam se apoderam dele. Mateus 11:12. Abaixo apresentaremos os conhecimentos de Jesus, extraídos de alguns livros. 1. Ensinamentos de Jesus extraídos da literatura islâmica e Corão. Encontramos na literatura islâmica e no Corão, os seguintes ensinos atribuídos a Jesus Cristo. Jesus, que a paz esteja com ele, disse: abençoado é aquele que abandona um desejo momentâneo em troca de uma promessa distante a qual ele não viu. Jesus, que a paz esteja com ele, disse: não tenham o mundo como mestre, pois ele os terá como escravos. Resguardem os seus tesouros com aquele que não irá perdê-los, porque quem possui tesouros neste mundo teme que alguma calamidade lhe sobrevenha. Porém, aquele que possui os tesouros de Deus não teme que alguma calamidade lhe acometa. Jesus, que a paz esteja com ele, disse: quem é que constrói uma casa sobre a onda do mar? O mundo é desse jeito, portanto, não o considere como uma morada. É relatado que o mundo apareceu para Jesus, que a paz esteja com ele, numa revelação, onde ele o viu na forma de uma mulher idosa e desdentada, sobre a qual havia muitos tipos de ornamentos. Então ele perguntou a ela: quantos maridos você já teve? Ela respondeu: eu não saberia enumerá-los. Ele disse: eles todos morreram e te deixaram, ou eles se divorciaram de ti. Ela disse: nenhum dos dois, eu matei todos. Então Jesus, que a paz esteja com ele, disse: é uma pena para os teus maridos restantes. Como que eles não se alertaram a respeito dos teus maridos anteriores, que você os tem destruído um após o outro, e como ainda não estão em guarda contra ti? Jesus, que a paz esteja com ele, disse: aquele que busca os prazeres do mundo é como alguém que bebe água do mar. Quanto mais ele bebe, mais a sede aumenta, até que isto o mata. Jesus, que a paz esteja com ele, disse: ai daquele que ama o mundo, pois ele pode morrer, e deixar o mundo e tudo o que há nele. O mundo o engana, entretanto, ele confia e coloca sua fé no mundo, e ele é desencaminhado. Ai daqueles que estão desatentos, pois aquilo que eles abominam lhes causará aflição, e o que eles adoram os deixará, e aquilo que os ameaça os alcançará. E aí daquele cujo interesse é o mundo, e cujo trabalho é o pecado, pois amanhã ele estará coberto de vergonha por sua ofensa. Algumas pessoas perguntaram a Jesus, que a paz esteja com ele: ensine-nos um ideal de sabedoria pelo qual Deus poderá nos amar. Ele respondeu: desprezem o mundo, e Deus irá amá-los. Jesus, que a paz esteja com ele, disse: ó companheiros discípulos, estejam satisfeitos com aquilo que não tem valor no mundo e com os bens religiosos, assim como as pessoas do mundo ficam satisfeitas com aquilo que não tem valor religioso e com os bens mundanos. Jesus, que a paz esteja com ele, disse: verdadeiramente eu digo a vocês, assim como um homem enfermo, olha a comida e não tem prazer em saboreá-la, por conta da severidade da sua dor, aquele que ama o mundo não tem prazer na devoção e não descobre a sua doçura, porquanto seu pensamento é vil pelo amor ao mundo. Realmente eu digo a vocês, se uma besta cavalgável não é dominada e transformada em um animal útil para o serviço, ela se torna intratável e sua natureza deteriora. De forma similar, quando corações não se abrandam pelo pensamento da morte e pela disciplina da devoção, eles se tornam duros e ásperos. Verdadeiramente eu digo a vocês, contanto que um couro não esteja dilacerado ou enrugado, ele pode até servir para armazenar o mel. Corações, igualmente, contanto que desejos não os tenha dilacerado, nem a ganância os corrompido, ou a comodidade os endurecido, podem ser recipientes para a sabedoria. Jesus, que a paz esteja com ele, costumava dizer para o mundo: afaste-se de mim, porco imundo. Jesus,
que a paz esteja com ele, disse: o mundo é uma ponte, atravesse a ponte, não faça sua habitação nela. Algumas pessoas disseram a ele: ó Senhor, se ao menos nos ordenar que construamos um templo onde possamos venerar a Deus. Ele respondeu: vão e construam um templo na água. Eles disseram: como que uma construção resistirá na água? Ele respondeu: e como que a devoção a Deus e o amor pelo mundo podem coexistir juntos? 2. Na sequência, os ensinamentos de Jesus extraídos da Bíblia. Na Bíblia encontramos as instruções de Jesus dados a seus seguidores. Jesus disse: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2:15-17. Jesus disse: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6:19-20. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, ou seja, as riquezas. Mateus 6:24. Jesus disse: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Lucas 12:15. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem ansiosos, dizendo: o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mateus 6:28-32. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é, para os que se apegam às riquezas, entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Marcos 10:23-25. Jesus disse: vendei o que possuís, e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não envelheçam, tesouro nos céus que jamais acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Lucas 12:33-34. Jesus disse: quem tiver 2 túnicas, entenda-se bens materiais, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Em Lucas 3:11, Jesus disse: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Jesus disse: por que me chamais, Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? Eu vos revelarei com quem se compara aquela pessoa que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como se fosse um homem que, ao construir sua casa, cavou fundo e firmou os alicerces sobre a rocha. E sobrevindo grande enchente, o rio transbordou e as muitas águas avançaram sobre aquela casa, mas a casa não se abalou, por ter sido solidamente edificada. Entretanto, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu sua casa sobre a terra, sem alicerces. No momento em que as muitas águas chocaram-se contra ela, a casa caiu, e a sua destruição foi total. Lucas 6:46-49. Lemos agora a respeito do tipo de ensinamento com que os apóstolos instruíam os cristãos. Ensinavam-os a vender tudo o que possuíam e dividir com os outros cristãos, formando assim uma comunidade cristã comunista. O texto diz: e da multidão dos que creram em Jesus eram o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum e compartilhavam tudo o que tinham com o outro. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. E não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuía segundo a necessidade de cada um. E José, um levita de Chipre a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé,
que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, e trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Atos 4:32-35. 3. Nos textos apócrifos encontramos mais ensinamentos de Jesus, e podemos entender os motivos, o porquê ele pede para abandonarmos as riquezas, e o apego a este mundo, e amarmos nosso próximo como a nós mesmos. Jesus disse no Evangelho apócrifo de Tomé: há muitos diante da porta, mas somente os solitários entrarão no câmara nupcial. E no livro de Tomé, o contendor Jesus diz: e o Salvador respondeu, dizendo: abençoado é o homem sábio que buscou a verdade, e quando ele encontrou, ele sossegou nela para sempre e não teve medo daqueles que queriam perturbá-lo. Tomé respondeu e disse: é benéfico para nós, Senhor, permanecermos solitários, afastados do mundo. O Salvador disse: sim, é útil. E é bom para vocês, porque as coisas visíveis entre os homens se extinguirão, pois o vaso, recipiente, de carne deles se dissolverá, e quando ele desintegrar-se eles estarão entre as coisas invisíveis, entre os seres que não são vistos. Então o fogo que operava neles será manifesto, e eles sofrerão por terem amado a conduta que tiveram enquanto estavam vivos. Após serem punidos, eles serão coletados de volta ao reino visível. Além do mais, sobre o invisível, aqueles que são cegos para as questões espirituais perecerão inevitavelmente, pois sem o ensinamento adequado eles se desencaminham pela preocupação por esta vida e pela ardência do fogo que os seduz. Somente um pouco mais de tempo e a habitação visível se dissolverá, então fantasmas punidores surgirão e os levarão, pois as almas insensatas vivem na depravação e terminam como os cadáveres nas tumbas, em dor e destruição. Tomé respondeu e disse: o que nós temos a dizer diante destas coisas? O que diremos aos homens cegos? Que doutrina nós devemos expressar para estes mortais miseráveis que dizem: nós viemos ao mundo para fazer o bem, não a maldade, e ainda assim dizem: se nós nascemos através da relação entre macho e fêmea, como isso pode ser errado? Pelo contrário, eles são destituídos do reino eterno já que eles amam a doçura do fogo, e são servos da morte, e se precipitam para os trabalhos de depravação. Eles cumprem a lascívia dos pais deles. Eles serão jogados abaixo para o abismo, e serão afligidos pelos demônios da amargura por causa da natureza ruim deles. E eles serão açoitados para fazer com que se recuem depressa, tentando fugir para algum lugar distante em busca de segurança. Pois chegará o momento em que todos terão que deixar estes corpos mortais, mas muitos, ao invés de se prepararem com sabedoria e coragem, estarão em desespero. São esses que agora se alegram na poluição e na loucura dos prazeres carnais, por causa do desarranjo mental deles. Eles buscam se satisfazer sem perceberem a demência deles, achando que são sábios. Eles se apaixonaram pela beleza dos corpos humanos nos quais as autoridades os aprisionaram, porque são ignorantes. A mente deles está voltada para coisas mundanas, pois o pensamento deles está ocupado com os desejos deles. Mas é o fogo que irá queimá-los. Também no livro apócrifo, Ensino Autorizado, Jesus diz: nós não temos nada neste mundo, a fim de que a autoridade do universo que surgiu não nos detenha nos domínios que estão nos céus, aqueles nos quais a morte universal existe, rodeada pelo individual mundano. Nós também nos tornamos envergonhados dos seres do mundo, embora nós não nos interessamos por eles quando eles nos maldizem. E nós ignoramos eles quando eles nos xingam. Quando eles jogam vergonha na nossa face, nós olhamos para eles e não falamos, porque eles trabalham nos assuntos deles, mas nós prosseguimos com fome e com sede, ansiando pela nossa morada, o lugar que a nossa conduta e a nossa consciência almeja, não nos prendendo às coisas que surgiram, mas nos afastando delas. Nossos corações estão determinados nas coisas que realmente existem, embora estejamos doentes e fracos e em dor. Mas há uma grande força escondida dentro de nós. Nossa alma está de fato doente porque ela habita numa casa de pobreza, enquanto a matéria golpeia a vista dela, desejando cegá-la. Por esta razão ela procura a palavra e a aplica nos olhos dela como um remédio, abrindo eles, livrando-se completamente. Pensamento de um cegueiro em. Posteriormente, quando aquele está novamente na ignorância, ele é completamente escurecido e é material. Deste modo a alma, uma palavra a cada hora, para aplicá-la nos olhos dela como um remédio para que ela possa enxergar, e a luz dela possa calar as forças hostis que lutam com ela, e ela possa cegá-las com a luz dela, e cercá-las na presença dela, e fazê-las cair em insônia, e ela possa agir bravamente com a força e com o cetro dela. Enquanto os inimigos dela em desonra olham para ela, ela corre para cima dentro da sua casa de fortuna,
aquela na qual a mente dela está, e dentro do seu armazém que é seguro, já que nada dentre as coisas que surgiram capturou ela, tampouco ela recebeu um estranho dentro da casa dela. Pois muitos são os que nasceram na casa dela que lutam contra ela de dia e de noite, não tendo descanso de dia nem de noite, pois a lascívia deles os oprime. Por esta razão, então, nós não dormimos, nem nos esquecemos das redes que estão estendidas e escondidas, esperando sorrateiramente por nós para capturar-nos. Pois se nós somos capturados por uma única rede, ela irá nos sugar para baixo adentro de sua boca, enquanto a água transborda sobre nós, batendo em nossa face. E nós seremos levados para baixo, dentro da rede varredora, e nós não seremos capazes de emergir dela, porque as águas estão altas sobre nós, fluindo de cima para baixo, submergindo nosso coração dentro da lama imunda. E nós não seremos capazes de escapar deles. Pois devoradores de homens irão nos capturar e nos engolir, se alegrando como um pescador jogando um anzol dentro da água. Pois ele lança muitos tipos de comida dentro da água porque cada um dos peixes tem o seu próprio alimento. Ele sente o cheiro e segue o odor. Mas quando ele come, o anzol escondido dentro da comida fisga ele e puxa ele para cima com força para fora das águas profundas. Deste mesmo modo nós existimos neste mundo, como peixes. O adversário nos espia, esperando sorrateiramente por nós como um pescador, desejando capturar-nos, se alegrando que ele possa nos engolir. Pois ele coloca muitas comidas diante dos nossos olhos, coisas que pertencem a este mundo. Ele deseja fazer com que nós queiramos uma delas e provemos só um pouco, para que ele possa nos capturar com seu veneno escondido e levar-nos para fora da liberdade e para dentro de escravidão. Pois quando quer que ele nos pegue com uma única comida, é de fato necessário que desejemos o resto. Finalmente, então, tais coisas se tornam a comida da morte. Agora estas são as comidas com as quais o demônio tenta nos emboscar. Primeiro ele injeta uma dor no seu coração até que você tenha angústia por uma coisa pequena desta vida, e ele te captura com os venenos dele. E em seguida ele injeta o desejo por uma túnica, para que você se vanglorie dentro dela, e amor por dinheiro, orgulho, vaidade, inveja que rivaliza outra inveja, beleza do corpo, fraudulência. As maiores de todas elas são ignorância e despreocupação. Agora todas estas coisas o adversário prepara graciosamente e espalha diante do corpo, desejando fazer a mente da alma incliná-la para uma delas e oprimi-la, como um anzol, atraindo-la pela força para a ignorância, enganando ela até que ela concebe o mal, e gere fruto da matéria, e conduz a si mesma na impureza, procurando muitos desejos, cobiça, enquanto prazeres carnais a atraem para a ignorância. Mas a alma, ela que provou destas coisas, percebeu que as paixões doces são transitórias. Ela aprendeu sobre o mal, ela abandonou eles e entrou numa nova conduta. Subsequentemente ela despreza esta vida, porque é transitória. E ela procura pelas comidas que lhe trarão para a vida eterna, e deixa para trás de si aquelas comidas enganosas. E ela aprende sobre a luz dela, ao que ela vai se despindo deste mundo, enquanto a vestimenta verdadeira dela veste-a por dentro, e a roupa nupcial dela é colocada sobre ela em beleza da mente, não em orgulho da carne. E ela aprende sobre a profundidade dela e corre para dentro de seu envoltório, enquanto o pastor dele espera na porta. Em recompensa por toda a vergonha e escárnio, então, que ela recebeu neste mundo, ela recebe 10.000 vezes em graça e glória. Ela devolveu o corpo para aqueles que o haviam dado para ela, e eles se envergonharam. Enquanto os negociantes de corpos sentaram e choraram porque eles não foram capazes de fazer qualquer negócio com aquele corpo, nem eles encontraram qualquer outro produto exceto ele. Eles aturaram grandes trabalhos até terem formado o corpo e sua alma, desejando derrubar a alma invisível. Eles ficaram, portanto, envergonhados do trabalho deles. Eles sofreram a perda daquele pelo qual eles aturaram trabalhos. Eles não perceberam que ela tem um corpo espiritual invisível, achando, nós somos o pastor dela que a alimenta. Mas eles não perceberam que ela conhece outro caminho, que está escondido deles. Este o pastor verdadeiro dela ensinou a ela em sabedoria. No livro Protenoia Trimórfica encontramos a seguinte passagem: aquele que existe do princípio, é invisível a todos aqueles que são visíveis no todo. É uma luz habitando em luz. Somos nós também que sozinhos nos separamos do mundo visível, já que nós somos salvos pela sabedoria escondida, por meio da voz imensurável e inefável. E aquele que está oculto em nós, paga os tributos de seu fruto à água da vida. Então eu também revelei a minha voz secretamente, dizendo: parem. Desistam, vocês que andam na matéria, pois vejam,
Eu estou descendo ao mundo dos mortais em função da minha porção que estava naquele lugar da época em que a Sofia inocente foi rendida, ela que desceu, para que eu possa impedir o objetivo deles que ele revelou pelos decretos dela. E todos se perturbaram, cada um dos que habitam na casa da luz ignorante, e o abismo estremeceu. E o arquigerador de ignorância reinou sobre o caos e o submundo, e produziu um homem à minha semelhança. Mas ele não soube que aquele se tornaria para ele uma sentença de destruição, nem ele reconhece o seu poder. Mas agora eu desci e cheguei ao caos. E eu estava com os meus, que estavam naquele lugar. Eu estou escondido dentro deles, os fortalecendo, os dando forma. E do primeiro dia até o dia em que darei glória imensa para aqueles que são meus, eu me revelarei para aqueles que ouviram os meus mistérios, ou seja, os filhos da luz. Eu sou o pai deles, e eu lhes contarei um mistério, inefável e indivulgável por qualquer boca. Cada amarra eu afrouxei para vocês, e eu quebrei as correntes dos demônios do submundo, estas coisas que estão atadas aos meus membros limitando-os. E as altas muralhas da escuridão eu destruí, e as jaulas seguras daqueles impiedosos eu quebrei, e eu esmaguei as barras deles. E a força do mal, e aquele que te bate, e aquele que te impede, e o tirano, e o adversário, e aquele que é rei, e o inimigo atual, de fato, sobre todos estes eu expliquei àqueles que são meus, que são os filhos da luz, para que eles possam anular a eles todos, e se salvar de todas essas amarras, e entrar no lugar onde eles estavam no princípio. No texto apócrifo, Retorno ao Éon Eterno, encontramos: nós viemos de cima deles todos, dos alienígenas e deuses, dos anjos da pobreza e os monstros deles. Muitas pessoas aqui são imortais, mas eles não sabem disso, então eles vivem como se fossem escravos. Eles acreditam que eles são parte do mundo, não sabem que o mundo é curral deles, e seus corpos suas prisões, porque eles estão iludidos. Eles não confiam em sua natureza espiritual, eles confiam na carne que irá perecer, então colocam suas esperanças nesta vida, e não encontram nenhuma verdade. Mesmo aqueles que possuem certa percepção espiritual não percebem que precisam encontrar a verdade, enquanto estão vivos. De outro modo, quando o corpo morrer, eles estarão nas mãos das autoridades, terão que passar por uma revisão, em seguida um julgamento, e serão jogados em outra carne para a servidão. Há sempre muita dor quando eles descobrem que desperdiçaram suas vidas. Mas cada vida nova é uma chance nova. Quando eles alcançam a palavra doadora de vida, eles permanecem com ela até a hora chegar. E fazendo isso, eles passarão pelos portões de todas as autoridades sem medo. E eles se despirão do fardo da escuridão, que é o corpo, e serão batizados 3 vezes. Eles serão recebidos por aqueles que entregam as vestimentas eternas, a luz perfeita do Espírito, porque eles não são estranhos a eles. E eles se dirigirão para o lugar mais alto, já que se tornaram dignos das glórias indescritíveis, pois eles rejeitaram o mundo e os poderes para serem livres da escravidão do esquecimento. Eles habitarão lá para sempre, com os grandiosos, os imortais, na luz do Pai Eterno. E eles aprenderão da sabedoria imperecível perfeita, e eles viverão e nunca mais morrerão. Quem tiver ouvidos para ouvir que ouça. Também no livro apócrifo, Atos de Pedro e os 12. Jesus se apresenta como um viajante de nome Litarguel, e revela sobre as dificuldades encontradas no caminho até o 9º céu. E diz que apenas aqueles que se desapegarem de tudo aqui, e jejuarem diariamente, é que conseguirão vencer as armadilhas do caminho e chegar em segurança lá. O texto diz: aí Pedro foi e perguntou ao vendedor de pérolas: eu gostaria de saber o seu nome e quais dificuldades existem no caminho até a cidade, ou o reino de onde veio. Ele respondeu e disse: se você deseja saber meu nome, lhe direi, meu nome é Litarguel, cuja interpretação é, a luz, pedra semelhante a uma gazela. Agora, concernente ao caminho para a cidade ou reino, que você me perguntou, eu vou falar sobre isso. Nenhum homem é capaz de seguir por esse caminho, a não ser aquele que abandonar tudo o que tem, e jejuar diariamente de um estágio para o outro. Isso é necessário porque existem muitos ladrões e muitas bestas selvagens nessa estrada. Aquele que levar pão com ele na estrada, os cães pretos o matam por causa do pão. Aquele que carregar uma roupa cara deste mundo com ele, os ladrões o matam por causa da roupa. Aquele que levar água consigo, os lobos o matam por causa da água, já que estavam sedentos por ela. Aquele que está ansioso por comer carne e vegetais verdes, os leões o comem por causa da carne. E se ele escapa dos leões, os touros o devoram por causa dos legumes verdes. Quando ele disse essas coisas para mim, eu suspirei dentro de mim, dizendo: grandes dificuldades existem nesta estrada.
Se ao menos Jesus nos desse poder para andar sobre eles. Ele me olhou, porque meu rosto estava triste, e eu havia suspirado. Ele me disse: por que você suspira, se você, de fato, conhece esse nome Jesus e acredita nele? Ele é um grande poder para dar força. Pois eu também creio no Pai que o enviou. Eu respondi, perguntando-lhe: qual é o nome do lugar para onde você vai, o reino de onde veio? Ele me disse: este é o nome do reino de onde vim. 9 portões. Representação do 9º céu. Louvado seja Deus, pois estamos conscientes de que o 10º é a cabeça. Depois disso, saí de perto dele em paz. Então corri e fui chamar meus amigos para que pudéssemos ir ao reino que ele, Litagoel, designou para nós. Em um vínculo de fé nós abandonamos tudo como ele tinha dito, para cumprir. E ao fazermos isso, no caminho, evitamos os ladrões, porque eles não encontraram suas vestes conosco. Evitamos os lobos, porque eles não encontraram água com a qual eles tinham sede. Evitamos os leões, porque eles não encontraram o desejo de comer carne conosco. Evitamos os touros, porque eles não encontraram vegetais verdes. Depois de atravessarmos o caminho e vencermos aquelas dificuldades, uma grande alegria veio sobre nós, e uma paciência despreocupada como a de nosso Senhor. Então descansamos diante do portão, e conversamos uns com os outros, sobre o quanto são perigosas as distrações deste mundo. E em vez de nos apegarmos a elas, continuamos na contemplação da fé. E assim evitamos os ladrões na estrada. Também encontramos na Bíblia e nos apócrifos alguns ensinamentos sobre a necessidade do celibato. Paulo escreve: ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. 1 Coríntios 7:1. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem. 1 Coríntios 7:29. Todavia o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgindade, faz bem. 1 Coríntios 7:37. E ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. E cantavam como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Apocalipse 7:4, 14:1. 14:3-5. No texto apócrifo, segundo o tratado do grande ser, Jesus diz: eu sou Cristo, o Filho do Homem, aquele de vocês que está entre vocês. Eu sou desprezado por causa de vocês, para que vocês esqueçam a diferença entre a luz e a escuridão. E não se tornem fêmea, para que não deem à luz o mal aos seus irmãos. Ciúmes e divisão, raiva e fúria, medo e coração dividido, e desejo sexual inútil e insaciável. Mas eu sou um mistério inefável para vocês. No texto apócrifo, Atos de Pedro e André, encontramos a seguinte passagem: e o demônio de apossou deles, e eles disseram: que lástima, esses são os 12 galileus que andam por aí, separando maridos de suas esposas. O que devemos fazer? Um deles disse: eu posso mantê-los fora da cidade. Como eles odeiam todas as mulheres, e especialmente as impuras, coloquemos uma irresponsável numa porta da cidade. Eles a verão e fugirão. E assim fizeram. Os apóstolos foram orientados no Espírito, acerca da armadilha. E André disse: ordenem e eu castigarei. Pedro disse: faz conforme a tua vontade. André orou, e Miguel foi enviado para apanhá-la pelos cabelos e suspendê-la, até que eles passassem. E ela chamou amaldiçoando os homens da cidade, pedindo perdão. E muitos creram nas palavras dela e adoraram os apóstolos. E eles realizaram muitas curas e todos louvaram a Deus. E havia um homem rico chamado Onesíforo, que disse: se eu crer, serei capaz de realizar maravilhas. André disse: sim, se abandonares tua esposa e todos os teus bens. Então, ouvindo isso, ele ficou com raiva, colocou seu manto no pescoço de André e começou a espancá-lo, dizendo: tu és um feiticeiro, por que eu deveria fazê-lo? Pedro viu a cena e ordenou-lhe que partisse. Ele disse: vejo que és mais sábio que ele. O que dizes? Pedro disse: eu te digo isso, é mais fácil para um camelo passar pelo fundo de uma agulha que um homem rico entrar no reino dos céus. Onesíforo ficou ainda mais enraivecido, tirou o manto do pescoço de André,
jogou sobre Pedro e puxou de lado, dizendo: Tu és pior que o outro. Se me mostrares este sinal, eu e toda a cidade creremos. Porém, se não mostrares, serão punidos. O texto continua dizendo que Pedro realizou o milagre e fez passar o camelo pelo fundo da agulha. E a cidade creu. No dia seguinte, a mulher que ficou pendurada no ar disse: Ai de mim, que não sou digna de crer como o restante. Darei todos os meus bens aos pobres e minha casa ao monastério das virgens. E Pedro ordenou e Miguel abaixou. E para fecharmos, citaremos a literatura maniqueístas. O texto diz o seguinte: que não haja desejo. Venha, espírito. A morte sucumbiu, e a enfermidade debandou-se. Que não haja desejo pela casa da aflição, o corpo, que está completamente fadado à ruína e uma morte angustiante. Você foi despejado da sua residência natal. Você sofreu no inferno. Aproxime-se com alegria. Não volte a apreciar as formas corpóreas. Veja, elas retornam através de cada renascimento, e cada agonia, e cada prisão sufocante onde elas queimam e lamentam. Aproxime-se. Não seja afeiçoado pela beleza perecível, em quaisquer de suas facetas. Ela cai e derrete como neve à luz do sol. O belo não permanece. Ele murcha e some, como uma rosa quebrada que seca ao sol. Sua graça é destruída. Príncipes e almas mortas deitam-se acorrentados na tumba onde tudo é escuridão. Então encontre a verdade enquanto ainda está no corpo. Caso contrário, depois que o corpo morrer, você estará nas mãos das autoridades, e passará por uma revisão, depois um julgamento. Então será lançado no castigo. Ao vencer o prazo do seu castigo, será enviado novamente para outro corpo para a servidão. Então aproveite essa vida para alcançar sabedoria e escapar deste aion de trevas e matéria. E ir para o lugar de liberdade, onde não há sofrimento nem dor. Você é luz e mente, não é matéria. É pura energia. Portanto, não se prenda à matéria. O seu desejo te prende aqui. Se desejar qualquer coisa deste mundo, ficarás contaminado. E eles te pegam quando você sai do corpo. Mas se você for luz pura e invisível, então eles não conseguirão te agarrar. Para voltar a ser luz pura e invisível, terás de se desapegar das coisas materiais e os desejos, jejuando diariamente. Esse ritual é necessário para que você se torne totalmente desapegado das coisas materiais e purifique a tua luz. Fim.